Hoje eu quero convidar uma pessoa especial para trazer a mensagem. Eu conheci acho que é um pouco mais de um ano atrás, o pastor Oséias foi pastor da igreja episcopal. Eu tive o privilégio de pregar lá na igreja onde ele pastoreou. E desde que a gente iniciou essa comunidade, ele vem frequentando, ajudando. E que bom poder contar com você hoje, meu irmão. Sua família linda está ali. Deus abençoe todos vocês. Então, venha trazer uma palavra de esperança ao nosso coração, de ânimo, de exortação. Deixa Deus usar você. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Queridos, é um privilégio enorme estar aqui nesta manhã e dizer para vocês que vocês estão sendo bem pastoreados. Eu conheci o Thomas, como ele falou, e desde que comecei essa convivência, vi nele um homem de Deus. E é sempre um privilégio saber que a igreja está sendo pastoreada por um servo de Deus como ele. Eu sei que sempre que a gente começa um ano, a gente faz muitos projetos. E eu imagino que cada um de vocês tenham imaginado para si projetos, planos, e eu espero em Deus que eles se realizem. Mas também como igreja, a gente costuma fazer projetos e planos, como o próprio Thomas já declinou aqui dos sonhos, dos planos que ele tem para 2016. E eu também espero em Deus que todos se realizem. Foi pensando nisso que eu pensei em trazer para vocês uma palavra que se encontra no Salmo, capítulo de número 60. Só o versículo 12, e nem ele todo, só a parte A. O texto é tão pequeno que eu não vou nem ler na palavra. Vocês vão ver que eu tenho razão. Diz assim o texto, 60, 12a. Em Deus faremos proezas. Queria que só as mulheres repetissem isso comigo. Em Deus faremos proezas. Só os homens. Em Deus faremos proeza. Só a Rio Bend. Em Deus faremos proeza. Só o Ministério Infantil. Em Deus, está lá, então está na bênção. Em Deus faremos proeza, vou falar por eles. Só a parte de assessoria aqui do Thomas, o Pedro e Companhia Limitada. Em Deus faremos proezas. Todos juntos novamente. Em Deus faremos proezas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Ó Pai, nós te louvamos por esse dia tão gracioso, tão gostoso na tua presença. Nós sabemos que sem ti nada poderemos fazer. Por isso depositamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos nas tuas mãos. E apesar de tantas dificuldades de viver num mundo que, segundo a palavra, jaz no maligno, cremos que em Deus, o nosso Deus, faremos proezas. Abençoa, unge-me e dá que esta palavra possa, de fato, animar e despertar essa igreja para um ano de 2016 vitorioso, para o louvor da tua glória. No nome de Jesus que te oramos. Amém. Queridos, é muito claro e é muito nítido para nós reconhecermos que estamos vivendo os últimos dias. Uma leitura superficial da igreja e do mundo nos mostra que, de fato, estamos vivendo os últimos dias. Nós olhamos em volta e vemos, do ponto de vista eclesiástico, uma igreja que parece se concretizar aquilo que Cristo Jesus, quando estava ainda aqui na terra com os seus discípulos, profetizou algo que, aos meus olhos, parece se firmar a cada dia. Duas das profecias que o Cristo nos deixou, parece que cada dia mais vai ficando mais claro. É quando ele disse que nos últimos dias, o amor de muito esfriaria. E que, quando viesse o Filho do Homem, porventura haveria fé na terra. Porque fé nem sempre é aquilo que as pessoas pensam. O fato de ir à igreja, o fato de estar envolvido com alguma coisa, não reflete.
Eu olho para alguns ateus e as pessoas às vezes ficam recriminando os ateus, mas muitas pessoas agem como ateus de fato, conquanto ainda digam que tenham fé. Nós olhamos em volta, vemos uma igreja, como disse o Tom, uma igreja superficial, porque é uma igreja que tem muita informação, mas muito pouco profundidade. Nós olhamos em volta e percebemos que há um mundo em ebulição, se cumprindo as profecias, tanto dos profetas como que Jesus predissera, que nos últimos dias surgirão guerras e rumores de guerra. Então nós olhamos em volta e vimos um mundo em transformação constante e sendo a cada dia guiado cada vez mais claramente pelo inimigo, pelo diabo. E Paulo, apóstolo, quando escreveu alguns das suas cartas, inclusive a de Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16, ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Escrevendo ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, meu filho, que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Na Nova Versão Internacional diz: surgirão tempos terríveis, dias maus, tempos difíceis. É nesse contexto que eu não vou me demorar, porque se fôssemos pensar com profundidade o mundo em que vivemos, talvez gastássemos aqui meia hora, mas esse não é o objetivo, em que estamos vivendo, que estamos inseridos. Mas o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Escrevendo o escritor aos Hebreus, no seu livro, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: ora, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Escrevendo ainda o jovem pastor Tito, que estava pastoreando a igreja da ilha de Creta, ele diz assim: vivamos no presente século, sábia, justa e piedosamente. Portanto, irmãos, somos desafiados a viver nesse mundo de trevas, mergulhado no caos, na malignidade. Mas esse ambiente em que a igreja está inserida, e a Igreja Rio surge num momento em que a história da humanidade parece caminhar para o fim, eu queria, nesse início de ano, sugerir um lema que possa nortear, que possa orientar a caminhada de nossa igreja aqui em Recife. E o lema é esse: em Deus faremos proezas. Então, vocês vão sair daqui apenas com a sugestão. É a sugestão de um lema. E no final vocês vão me dizer se aceitam este lema para caminharem ou não. Por que eu quero sugerir esse lema para vocês? Em primeiro lugar, porque é um lema de fé. Não é fé na Rio Bend, não é fé no Thomas, não é fé no pastor Oséias, não é fé na família do Thomas, não é fé nos talentos da garotada, mas é fé em Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Salmo, verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós queremos caminhar em fé, e a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 14, que o que não é de fé, tudo que não é de fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Escrevendo sua carta aos Efésios, Paulo adverte, usando e imaginando na prisão a imagem daquele guardião ali na prisão, ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. E saibam vocês que havia pelo menos 2 escudos, mas o texto que Paulo faz referência a escudo, essa palavra aí era o do escudo maior. Havia aquele escudo menor em que o soldado saía para aqueles embates mais rápidos, e aquele escudo maior que cobria todo o seu corpo. Ele dizia: embraçando o escudo da fé, que é capaz de apagar todos os dardos do maligno.
Esse escudo era formado por duas camadas de madeira e uma lona plástica que era capaz de apagar os dardos que eram lançados com a ponta de fogo. Esse é o desafio para nós, estamos revestidos com essa fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno contra nós. A sua carta, o apóstolo João, no capítulo 5, verso 4, diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando preconizando já a sua partida, já velho, ele diz: já estou sendo entregue por libação. A hora da minha partida está chegando, mas combati um bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Portanto, eu quero desafiar a Igreja Rio a que seja uma igreja de fé, que a despeito dos desafios internos, externos que nos circundam, seja uma igreja que caminhe em fé, uma igreja que crê no incrível, que vê o invisível e que pode o impossível. Não foque os olhos nos desafios, não se atemorizem pelo que está diante de vocês, mas creiam que o Deus que vos chamou para esta obra é o Deus que nos desafia em fé. Segundo, eu queria sugerir esse lema, porque ele é um lema de fé, mas também é um lema de trabalho. Em Deus faremos. Notem que o verbo é um verbo de ação, é um verbo que nos incita ao trabalho. E sabe, irmãos, eu já nasci no Evangelho e sempre percebi que igreja é muito interessante. Se tem um pastor e tem uma equipe de trabalho, mas a grande maioria se torna consumidores do trabalho daqueles que trabalham, do trabalho daqueles que fazem, e se tornam aqueles crentes, famosos 3S. Salvo, satisfeito e sentado. Ele está sentado, fica só consumindo, julgando se a mensagem é boa, se o louvor foi 10, mas ele mesmo não arregaça as mangas. Eu quero lançar esse lema porque ele é um lema desafiador, é um lema que nos incita a arregaçar as mangas e pôr a mão na massa para trabalhar. Eu vejo o Thomas para lá e para cá correndo, se preocupando com a administração do som, com o computador. Quem é pastor também sabe o que é que ele passa, preocupado com quem vai chegar, não é, se vai estar o grupo que ele espera, é a expectativa, mas todos nós somos corpo e todos nós precisamos estar unidos trabalhando, não é? Por isso que o sábio Salomão, ele não é de meias palavras, ele olha, ele, no capítulo 6, e verso 6, ele dá uma atacada naqueles que estão vivendo a vida dos 3S, ele vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aí, eu quero desafiar vocês, irmãos, nesta manhã, para que nos tornemos uma igreja trabalhadora, uma igreja que vai fazer a obra do Senhor com galhardia, com tenacidade, com denodo, com dedicação e com afinco, para alcançarmos os objetivos que Deus colocou em nosso coração como povo de Deus. Sabe de uma coisa? Eu percebi que sucesso só tem em um lugar que ele vem primeiro do que o trabalho. É no dicionário. É o único lugar onde o sucesso vem primeiro. Portanto, se a igreja Rio quer ser uma igreja de sucesso, quer alcançar os objetivos, temos que trabalhar. Essa parece ser uma palavra que nos anima muito, porque nós estamos acostumados a esperar, a ver as coisas acontecerem, mas precisamos sim, irmãos, trabalhar. E o trabalho não é algo que eu deva fazer porque eu acho que deva fazer, mas é algo que vem como um propósito de Deus para todos aqueles que querem ser igreja. Thomas Edison disse uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim: nunca fiz nada de valor por acidente. Da mesma forma, nenhuma de minhas invenções aconteceu por acidente. Elas ocorreram depois de muito trabalho. E foi Jesus mesmo quem disse lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se somos discípulos de Jesus e se vimos a um Deus que trabalha até hoje,
Então, somos, consequentemente, discípulos do trabalho. Eu não vim aqui estimular ao ativismo insano, mas também não quero fazer parte de uma igreja acomodada, satisfeita, que espera tudo do pastor Thomas. Precisamos nos envolver, dar o suporte necessário que o pastor Thomas precisa para que seja uma igreja valorosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, aquele tratado da ressurreição, depois de dizer assim, olha, Jesus, depois de dar uma introdução sobre a ressurreição, ele diz assim, ele foi visto por Maria Madalena, por Cefas, depois pelos 12, depois por Tiago e por último a mim, como nascido fora de tempo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus em mim não foi vã, porque eu trabalho mais do que todos eles. A partir dessa afirmação de Paulo, eu resolvi pesquisar onde é que fica claro para mim que Paulo trabalhou tanto assim, mais do que os apóstolos outros. E aí, em algumas das cartas, eu percebi que sempre que ele fala em trabalho, há uma palavra que se associa ao trabalho, é fadiga. Percebam, capítulo 1, não precisa vocês abrir, Coríntios capítulo 4, verso 13, ele diz assim, até esta presente hora, sofremos fome, sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Vamos percebendo, afadigamos e trabalhamos com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até a presente hora temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Ele é tão incisivo que na carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim, porque bem vos lembrai, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Percebem como essas duas palavras estão sempre conectadas na boca de Paulo e nos seus escritos? Havia um desejo de trabalhar para o Senhor até o fim. Isso não é só da boca de Paulo. Ele repete o que diz, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10, ele diz assim, quem não trabalha, também não coma. E há uma carta de Jesus, naquela série de cartas do Apocalipse, no capítulo 2, a igreja de Éfeso, que fica lá na Turquia, Deus me deu o privilégio de conhecer aquela cidade, que diz o seguinte, Jesus olha para aquela igreja e diz assim, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A palavra usada ali é kopos, que quer dizer trabalhar com afinco, com dureza até o esgotamento. Notem o que Jesus diz, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. É verdade, Jesus teve uma reprimenda para essa igreja, porque ela trabalhava muito, mas não fazia mais com amor. E aí corremos esse risco, podemos até ser ativistas, trabalharmos, mas tudo quanto fizermos ser sem o amor, isso é uma possibilidade. Mas somos chamados para trabalharmos com dedicação, sim, com afinco, sim, mas com amor no coração. E Jesus foi quem disse lá no capítulo 9, verso 4, façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. O sábio Salomão, já depois de ter vivido muitas experiências, ele diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus dias e não encontre neles contentamento. Portanto, meus queridos, eu queria desafiar a Igreja Rio a ser uma igreja que trabalhe, a ser uma igreja que dê a vida, a alma e o espírito pela causa do nosso Deus. John Kennedy, num discurso de posse, como presidente dos Estados Unidos, ele fez uma pergunta que eu acho basilar. Ele disse o seguinte, não perguntem o que a pátria pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela pátria. Não pergunte o que a Igreja Rio pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela Igreja Rio. Amém? Em terceiro lugar, eu queria sugerir este lema, não só porque ele é um lema de fé,
não só porque ele é um lema de trabalho, mas porque ele é um lema de união. Em Deus faremos. Notem que não é fará, farei, mas é a primeira pessoa do plural, fazemos. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito interessante. Paulo é muito habilidoso naquilo que ele quer dizer para aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja incoerente em muitas coisas e precisava levar muita lapada da parte de Paulo. Mas ele começa, ele diz, olha, eu dou graças a Deus pelo que ele tem feito em vós, lembro sempre em minhas orações a respeito de vós, porque ele vos tem enriquecido com muita graça e conhecimento, de modo que nenhum dom vos falta. Mas no verso 10 ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que não haja entre vós divisões, porque a respeito de vós tenho sido informado pelos da casa de Cloé que há dissensões entre vós. Me refiro ao fato de vocês dizerem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Quem é Paulo, quem é Apolo, se não quem é Paulo e quem é Apolo, se não servos pelos quais crestes? E aí, quando chega no capítulo 3, no verso 1, ele diz algo incisivo. E ele diz para aquela igreja que é a consequência dessa facção, dessa divisão que estava presente na igreja. Ele diz que isso revelava para ele, o apóstolo, pelo menos duas características daquela igreja: carnalidade e meninice. Ele diz, eu não pude vos falar como a espirituais, mas a carnais, como a meninos em Cristo. E não suportais o alimento sólido, leite vos dei, porque não podeis suportar alimento sólido, e nem ainda podeis suportar. Portanto, era uma igreja dividida, rachada, que precisava entender a união. E aí ele chega lá no capítulo 12, ele vai dar uma aula para aquela igreja compreender como era importante a união do corpo. E ele diz, assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos os membros formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, a igreja precisa entender como é importante a união e ter cuidado com o espírito faccioso. Isso não é uma advertência qualquer. Tiago é tão mais incisivo, ele diz assim, onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, verso 16. E Jesus é quem diz que nenhum reino dividido pode subsistir. Não há como ele manter-se inteiro. Por isso, o Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, verso 10, ele dá uma recomendação muito importante. Ele diz, depois de repreender o homem faccioso uma ou duas vezes, foge dele. Porque isso é uma erva daninha, que surge sorrateiramente no meio da igreja, e quando se percebe, a igreja está dividida. Eu tive uma experiência muito triste na liderança da igreja, da paróquia Nova Aliança, lá na Imbiribeira, fruto disso aqui, fruto de gente que tem os olhos na glória pessoal, o desejo de crescer e não entendeu aquilo que disse o evangelista João, importa que eu diminua e que ele cresça. E aí começa aquela igreja a ficar personalista. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, sem entender que o protagonista de toda essa história é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um texto muito interessante de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, ele diz assim, rogo a Evódia e a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Você sabe o que significa Evódia e Síntique? Evódia significa boa viagem e Síntique, acidente. Olha, nunca coloque o nome do seu filho ou sua filha de Síntique. Já imaginou? Isso é um acidente. Rogo-vos, pois, a Evódia e a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Rogo a boa viagem e a acidente, que sintam o mesmo no Senhor. Paulo estava dizendo, rogo aos diferentes
que sintam o mesmo no Senhor. Por isso que Paulo, nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz uma recomendação, olha, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de ti, porque todos nós, irmãos, precisamos uns dos outros. Sabe, eu gosto daquela canção que diz assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Não considere o desafino, mas considere a recomendação, que nós precisamos estar unidos, coesos, unânimes e irmanados nessa caminhada. Sem união, irmãos, vivendo no esfacelamento, na desunião, no espírito faccioso, não há igreja que prevaleça. Portanto, Igreja Rio, atentem para o espírito da união, do convívio harmonioso. Eu lembro de uma história de um irmão que tinha um outro irmão casado. Ele era solteiro, o pai o concedeu um presente para os dois, um fruto de trigo. E aí o irmão solteiro pensou num certo dia, disse, olha, eu vou levantar a madrugada e vou tirar parte do meu trigo e dar para o meu irmão, porque ele é casado, a despesa dele é maior. Só que ele não sabia, enquanto ele pensava isso, o irmão que era casado pensou do lado de lá, bem, meu irmão é solteiro, ele está certamente se projetando para casar e vai ter bastante despesa, e eu vou tirar parte do meu trigo e vou colocar para ele. Aí os dois se levantaram pela madrugada, e quando um foi levar parte do seu trigo para o local do irmão, eles se encontraram, e foi aquele encontro harmonioso. É assim, irmãos, que devemos ser. Trabalharmos unidos, fortalecendo uns aos outros em amor. Há uma historinha que conta que na era glacial muitos animais morreram de frio e os porcos-espinhos, alguns começaram a sobreviver porque eles começaram a se juntar, a se unir para vencer o frio através do calor, do convívio mútuo juntos, jungidos, e aí eles estavam ali se acalorando uns aos outros, mas de repente eles começaram a ficar incomodados com os espinhos uns dos outros e começaram a se afastar e voltaram a morrer muitos. Mas aí eles entenderam, ou nós não suportamos os espinhos, mas morremos, ou nós nos unimos, suportamos os espinhos e vivemos. É assim que deve ser a igreja. Suportai-vos uns aos outros em amor. Conviver uns com os outros, apesar das diferenças, apesar da possibilidade de não ser igual. Há um texto que eu queria compartilhar com vocês, que conta a liderança do carpinteiro na carpintaria, como ele reuniu um certo dia os objetos de trabalho. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhes notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida e como se fora o único perfeito. Nesse momento, o carpinteiro juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E, finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. O carpinteiro, Cristo, reconhece em cada um de nós ferramentas úteis para o seu trabalho, úteis para a sua obra.
Eu lembro que o pastor Edson Queiroz, numa das mensagens que foi fundamental para a aceitação de minha vocação para o ministério, uma fita cassete que meu cunhado me deu, eu escutei aquela mensagem. Ele conta que um dia ele estava numa oficina, um lugar onde pouco Deus pode falar, porque tem aquelas oficinas, tem aquelas fotos, né, que vocês sabem que tem lá, naquelas oficinas. E aí ele disse que entrou aquelas fotos ali e tal. Ele sentou enquanto o mecânico terminava o seu trabalho. E aí ele disse que Deus foi falando com ele. O mecânico era bem organizado, tinha as ferramentas no lugar, ele pegava algumas maiores, outras menores, e aí Deus começou a falar com ele. Disse: olha, Edson, eu tenho ferramentas grandes, Billy Graham, Caio Fábio, mas de repente ele percebeu que o mecânico queria fazer uma obra mais difícil, mas aquelas ferramentas grandes não penetravam ali no motor com muita dificuldade. Ele pegou uma ferramenta menorzinha, e aí ele disse: mas eu tenho ferramentas pequenas. E aí ele entendeu Deus falando com ele, disse: olha, eu te tenho. E aí ele me pegou assim, e aí a ferramenta que o mecânico pegou tinha que passar por um esmeril e um tratamento para que pudesse fazer o que precisava fazer. E aí Deus continuou falando com ele e disse: às vezes, para sermos úteis, precisamos de ser trabalhados. Então, queridos, eu não sei como você se encontra para esse ano de 2016, mas que você tenha essa consciência de que você é apenas uma ferramenta. Seja grande, seja pequena, mas você pertence ao carpinteiro, o Cristo, que é dono de mim e de você e quer fazer-nos útil para a sua boa obra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz o Salmo. É interessante esse Salmo porque ele diz que quando há união do povo de Deus, há dois fatores que acontecem como consequência dessa união. Primeiro é a unção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo sobre a cabeça de Arão, que desce sobre suas barbas e se espalha pela orla dos seus vestidos. Quando há união do povo de Deus, irmãos, a unção de Deus se espalha sobre a igreja. Mas não só a unção quando há união, mas há também produtividade, porque o texto diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. E aí o texto acaba dizendo assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e sua vida para sempre. Amém? Isaías capítulo 41, verso 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Que Deus possa fazer dessa igreja uma igreja que trabalha, que se dedica, que não mede forças, que trabalha em amor, que não é um trabalho mecânico, nem um ativismo, mas é uma dedicação pela consciência de quem muito fez pela sua vida. E por último, esse lema não é apenas um lema de fé, não é apenas um lema de trabalho e nem só de união, mas esse é um lema também de grandes coisas. Esse é um lema que nos estimula a sonhar. E eu fico feliz em saber que o pastor Thomas é um sonhador. Ele me escreveu ontem um texto no meu privado, dizendo: pastor Oséias, leia tal livro, eu estou com um projeto para 3 anos, assim e tal, e externando os seus sonhos. E de fato somos chamados, irmãos, a sermos igreja sonhadora, que projeta grandes coisas. William Carey disse o seguinte: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. A Igreja Rio precisa ser essa igreja que sonha alto, precisa pensar em grandes coisas. Enquanto eu meditava nessa mensagem, Deus me colocou no coração algo que eu precisava dizer ao pastor Thomas. Se encontra lá em Isaías 54, verso 2. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas e firma bem as tuas estacas. Grandes coisas tem o Senhor para fazer no nosso meio. Sonhem com programa de rádio, de televisão. Sonhem com um grupo de louvor cada vez mais afinado, cada vez mais ungido. Sonhem com um departamento infantil na bênção, vendo crianças sendo educadas e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Sonhem com vidas sendo libertas das drogas. Sonhem com
jovens travestis se convertendo, se entregando a Deus. Portanto, sonhem grandes coisas. Que Deus possa fazer da Igreja Rio uma igreja que caminha em fé, uma igreja que trabalha com dedicação, uma igreja unida como um corpo em Cristo Jesus, do qual Ele é o cabeça, e uma igreja que sonha e projeta grandes coisas para o louvor da glória que é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus vos abençoe e que a Igreja Rio em 2016 seja uma igreja vitoriosa para o louvor do nome dele. Eu quero fazer uma oração juntos aqui. Vamos ficar de pé. Vocês aceitam esse lema para 2016? Amém? Vamos pedir a Deus então que nos encha de fé, de disposição, e que faça desse corpo um corpo unido, onde as diferenças sejam minimizadas e que nós possamos nos aceitar mutuamente e que vivamos em corpo de forma sadia e que possamos sonhar em grandes coisas para o louvor da glória do Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque a obra do Teu Espírito é assim mesmo. O vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Tudo que sabemos a respeito do Teu Espírito é que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é que Ele tem ciúme de nós. E eu quero confessar diante da igreja que esses 2 anos para mim, quando não mais estava pastoreando, quanto habitou em mim uma frieza. Mas graças te dou, te louvo, Senhor, pela vida do Thomas, que tem sido esse companheiro leal, que tem nos estimulado a continuar no ministério, a seguir em frente. E eu rogo ao Senhor que o Espírito da graça e da unção paire sobre nós, e que Tu conduza essa igreja no temor, na fé, na união, no trabalho. Engravida, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações de sonhos, e que nós não temamos os desafios, os obstáculos, que este rio possa trilhar o seu caminho com liberdade, sabendo que quem nos conduz é o Senhor. Toma a vida do Thomas, de sua família, e dá a ele, Senhor, a capacitação necessária para que essa obra se concretize. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvo por essa manhã maravilhosa. Te louvo, Senhor, porque Tu falaste ao nosso coração. Te louvo, Senhor, porque nossa alma, Senhor, pode se regozijar diante de Ti, sabendo que Tu estás ministrando a nossa vida algo novo, poderoso, especial. Que privilégio ter o nosso irmão Oséias, pastor querido, aqui conosco, Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça de ouvi-lo cada dia mais através do nosso irmão Oséias. Obrigado, Senhor, também por outros irmãos pastores, amigos que caminham aqui, como o nosso pastor Armindo, que não se encontra nessa manhã, mas que tem sido, Senhor, um grande homem nas suas atividades lá com o Vale do Senhor. Também te agradecemos, Senhor, pelo nosso irmão Alberto, que tem se dedicado a pastorear vidas, a cuidar de pessoas, está se dedicando, Senhor, atualmente ao estudo teológico, se preparando para o ministério a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por tantos outros irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Jesus. Dai-nos a capacidade de sonhar os Teus sonhos. Dai-nos, Senhor, ousadia. Pai, a palavra de hoje toca o nosso coração e nos convida a andar por fé. E andar por fé é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Obrigado, Senhor, pelo chamado ao trabalho. Perdão, Senhor, por nossa inatividade. Perdão, Senhor, por nosso comodismo, por nosso conforto. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes nós pecamos por omissão, porque temos tanto potencial, talentos que não multiplicamos, porque nos poupamos demais, Senhor, quando na verdade lemos
as palavras do apóstolo Paulo dizendo: eu gastei tudo e me deixarei gastar por amor ao Evangelho. Deus, anima-nos a vivermos em união, superando as diferenças, driblando, Senhor, os obstáculos, assim como um rio que sempre acha um jeito de seguir com as suas águas. Ó Senhor, dai-nos a capacidade de acolher os teus sonhos. Que essa igreja sonhe os teus sonhos e que não hajam limites, que a gente possa sonhar em alargar as nossas tendas. E as nossas tendas não são esse espaço, mas as nossas tendas são os campos de atuação. Nós oramos, Senhor, pelos presídios, porque nosso sonho é chegar em cada um dos presídios, Pai. Quem dera nós possamos dizer algum dia que a nossa igreja está representada com um trabalho atuante e vivo em todos os presídios, em todos os orfanatos, em todos os abrigos. Senhor, como seria tão maravilhoso se nós pudéssemos, Senhor, usar esse espaço para treinar pessoas, para cuidar de gente. Livra-nos, Senhor, de ter um espaço como esse usado apenas no domingo. Queremos, Senhor, trabalhar para Ti. Temos sonhos, Pai. Um dia, na frente de uma multidão lá na cidade de Washington, um homem que se levantou contra o preconceito racial, gritou num discurso vibrante: eu tenho um sonho. Mas o que esse homem não sabia é que esse não era o sonho dele. O que Martin Luther King não sabia é que esse era o sonho de Deus plantado no coração de Martin Luther King. E é por isso que os sonhos de Deus plantados em nosso coração florescem e se realizam. Eu nessa manhã não ousarei dizer que tenho um sonho, mas eu quero ousar dizer que eu comecei a sonhar o sonho de Deus. E o sonho de Deus é um rio poderoso e transformador, vivo e profundo, jorrando nessa cidade. A cidade do Recife tem 5 rios e é conhecida como a Veneza brasileira. Mas há um novo rio surgindo no Recife, vivo, que é capaz de transformar vidas que estão sedentas. Cecília Meirelles disse que a sua alma tinha sede e clamava por inundações. A alma humana tem sede, clama por inundações. E que sejamos a igreja viva de Deus, levando o rio do Espírito Santo àqueles que têm sede. Todos que têm sede, venham e bebam da água da vida, diz o Senhor. Que assim seja. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Nós temos um sonho que surgiu no teu coração. E 2016 será ano de grandes coisas, porque em Deus faremos proezas. Veremos a mão do Senhor de forma poderosa. Aleluia, nós queremos nos consagrar diante de Ti, Senhor. Essa é a nossa primeira celebração. E nós queremos iniciar o ano nos consagrando a Ti, ó Pai. Tudo o que temos, tudo o que somos e o que viermos a ser, que seja para a Tua honra e glória, para a honra e glória do Teu santo nome. Que assim seja. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Ele está entre nós. Em Deus faremos maravilhas. Em Deus faremos